estava compartilhando na reunião na reunião na casa com os irmãos com os quais a gente se reúne, falando sobre um pouquinho da minha experiência nesses últimos dias de dezembro e começo de janeiro, esse intervalo que a gente teve. Eu estava contando umas histórias da casa do Rio Jordão, não vou repetir, tá? Olha, para ficar tranquilo. Mas estava compartilhando a minha experiência, né, sobre o que é construir uma casa, né? O que é errar ao construir uma casa, o que é acertar, o que é lidar com o pedreiro, que tu pensa que é uma coisa e nem sempre é o que tu pensa que é, ou que disseram que é. O que é lidar com a esposa, né, que é a Damara, no meu caso, né, que é bem exigente, mas tem um gosto muito bom. O que é lidar com a questão financeira, que nem sempre você tem dinheiro para comprar exatamente o que você quer. O que é lidar com a questão do tempo, né, que no meu caso foi uma experiência assim bem, não foi ruim, mas foi desafiante, né, porque a casa é lá em Siderópolis, por alguma razão o Senhor nos deu paz para construir, não é tão longe, mas não é aqui do lado, né? E ao mesmo tempo a gente estava sempre envolvido com os irmãos aqui, e ao mesmo tempo trabalhando fora, então você imagina que tumulto foi. Sem fazer dívida, porque a gente não queria fazer financiamento, como de fato a gente não fez, tanto que a gente levou 5 anos para terminar. Então assim, não dá para escrever, eu falei para os irmãos ali, dava para escrever 3 livros, né? Um meu livreto da minha experiência, o que é construir uma casa, ou no meu caso, provavelmente a única casa, numa necessidade de construir uma segunda, né, ou de mudar. Então eu falei para os irmãos que eu acho que umas 50, 100 páginas eu consigo fazer um resumo assim. A parte boa e a parte negativa, né? Aí eu falei que a Damari dá para escrever um livro de 250 páginas, 300, né? Porque a mulher é mais meticulosa, não é negativamente falando, tá, irmãos? É porque a mulher é muito mais meticulosa, muito mais detalhista. No caso da Damari, tem muito bom gosto também. E muito mais minuciosa, né? E é normal, é da mulher ver essas coisas, né? O Senhor fez as mulheres assim. Então a Damari daria mais páginas, com certeza. Mas tem a parte principal que eu falei, que o Senhor falou muito, principalmente agora nos últimos dias, né? Sobre a construção da casa de Deus, que somos nós. Aí eu falei para os irmãos que dá para resumir em 200 páginas, e se quiser aprofundar em 1000 páginas. Tanta coisa, honestamente, que veio muitas que eu já tinha ouvido falar. E enquanto eu estava mexendo com muitas coisas, e a minha experiência maior nos últimos 3 dias foi com a parte de encanamento, foi um paraíso. Foi uma loucura, né? Estou exagerando um pouquinho, lógico, né? Não deu enchente na casa, nada assim, mas é impressionante, irmãos, como o poder que a água tem, né? E no caso lá, uma coisa muito positiva lá da nossa casa lá, em relação à água, que ela tem uma pressão muito boa. A água que vem direto da rua, uma pressão muito boa. Então você imagina, eu resolvi, para não pagar encanador, resolvi aprender. Claro, coisas muito básicas eu já sabia, né? Mas dessa vez surgiu outros desafios, né? Eu praticamente fiz um curso de encanador por conta própria, durante 3 dias, né? Então não sei tudo ainda. Eu estava conversando com um rapaz numa loja que vende quase tudo que você imaginar. E ele falou que aqui no Brasil se calcula que existe mais ou menos 40 mil itens diferentes só da área hidráulica. Você vai nas lojas hoje de ferramentaria de qualquer tipo, elétrica, hidráulica, mecânica, ferragem, madeira, alvenaria, acabamento de casa de todos os tipos, para todos os gostos, para quem ganha R$2.000 por mês, até quem ganha R$100.000 por mês, tem produto e tem maquinária, é incrível, né? O lado bom disso é que movimenta a economia. O lado ruim disso é que alimenta a vaidade, né? Os exageros, umas coisas aradas assim que você imaginar tem hoje no mercado, né? E por isso que assim, o Senhor foi trabalhando tantas coisas assim, e acredito que eu vou associar muito com aqueles domingos do ano passado que eu venho falando, né? Não consegui terminar ainda, sobre 2 Pedro, que fala sobre a conduta da esposa,
citando ali Sara, a esposa de Abraão, e depois concluindo como o marido deveria aprender a lidar com a esposa, né? Sabendo conviver. E o Senhor tem me dado um encargo, uma palavra sobre isso, mostrando como nós, igreja, devemos, não no sentido de uma regra, mas movido pela luz da palavra, segundo aquilo que o Espírito move em nós, como ser essa esposa de Cristo, né? Essa noiva que está sendo adornada. E eu acho que era bom a gente dar uma lidinha rapidinho, para refrescar um pouquinho a memória de alguns irmãos. Nem sempre todos acompanham, porque às vezes você vê numa reunião e não vê na outra, e você acaba não acompanhando a sequência, né? Mas eu queria retornar esse texto, não vamos falar sobre ele, mas só para nos relembrar rapidinho, nós não vamos se alongar muito, tá, irmãos? Fique tranquilo. Aliás, amanhã é domingo, e disseram que um dos motivos pelos quais a reunião é para ser no sábado, entre outros, é que depois da reunião de hoje, é para a gente sair junto para jantar, ou ir numa churrascaria, coisa do tipo, fazer lanche, né? Aí me disseram que fizeram um sorteio, e os primeiros que iam pagar para todos é o pessoal do Joinville. Não sei se é verdade, não conferi ainda, se vão dividir a conta também, não sei, mas os passarinhos me contaram. Depois dos dois, diz que é o casal mais jovem que tem entre nós. Estou brincando, irmãos, é só para se contrair um pouquinho. Mas essa questão de sair da reunião para fazer lanche, eu já vivi isso, Damaso, em outras épocas, e realmente era muito bom. Confesso que era mais barato também. A gente ia em lugares bons e com valores acessíveis, era uma festa, né? Então, obviamente que nem toda reunião vão sair, né? E é bom a gente tomar esse cuidado também de lembrar que nem sempre todos podem, né? Eu, por exemplo, os próximos 3 meses já vou avisar que eu não posso. Estou exagerando. Mas eu creio que é um bom hábito que a gente pode criar entre nós, né? Sempre tomando cuidado de nunca descartar alguém que às vezes naquele momento não possa ir, né? Também nem sempre tem que ir, obviamente, é algo muito espontâneo, né? Mas eu acho que é muito positivo, né? Mas voltando aqui para a palavra, irmãos, nós queremos, isso me veio na mente aqui agora, tá? Por isso que eu estou procurando aqui, porque eu confesso que eu não estava na minha, não era a minha intenção citar, mas eu acho que é importante, sim. Eu nem lembro mais se era 1 Pedro, ou se, oi? Ah, verdade, obrigado, mas vou ler, assim, bem correndinho, tá, irmão? Só para refrescar a memória, para depois nós entrarmos no texto de hoje, né? Mas sempre partindo dessa linha, já que, para mim, pessoalmente, é o que o Senhor tem ministrado, né? Para ministrar para mim e para os irmãos. Digamos assim, o tema geral, né? Como que o Senhor está trabalhando para que nós nos tornemos essa esposa madura, essa auxiliadora idônea de Cristo. Essa figura da mulher aqui de primeira carta de Pedro, capítulo 3, onde ele mostra uma mulher extremamente virtuosa, né? Uma mulher que tem a capacidade, ele chega a citar aqui, sem entrar aqui na questão dos originais, né? Citando Sara, que chamava Abraão de Senhor. Nós não estamos aqui sugerindo que a partir de agora as irmãs chamem os maridos de Senhor. Talvez o Regis ia gostar disso de outras épocas, né? Mas não é essa a ideia, né? Literalmente, a mulher vai prestar continência para o marido. Não se trata disso, né? Respeitar, sim, como a Bíblia sugere. E a parte mais difícil, como a gente tem falado, que compete ao homem, é ser modelo segundo Cristo. Então, para os homens o negócio é bem mais, é sério para ambos, né? E um dos grandes desafios que a gente colocou, que acontece muito na questão da relação conjugal, é que às vezes o marido fica esperando que a esposa se torne aquela mulher virtuosa, para depois então ele começar a corresponder segundo Cristo, né? E em outras vezes é o contrário. A mulher fica esperando que o marido se torne aquilo tudo, entende? E fica uma briga de egos, né? E isso é carnalidade, vamos ser bem diretos, isso é carnalidade. Se nós somos de fato homens e mulheres cristãos, que têm uma vida no Espírito, independente se ele ou ela não está apto, ou está passando uma crise, ou não está correspondendo ao modelo da palavra, cada um nesse sentido responde por si diante do Senhor. Amém, irmãos? Isso precisa ficar bem claro, porque nesse aspecto, a minha vida com o Senhor, nesse sentido assim, muito pessoal, eu respondo por ela.
E eu vou prestar conta, inclusive, a Ele por ela. As irmãs vão prestar contas ao Senhor, né? E os homens também. Então, vamos partir sempre desse princípio, de uma vida pessoal com o Senhor. Mas, obviamente, que será muito mais propício falando aqui dentro do casamento natural agora, né? Um casamento abençoado, próspero, saudável, etc, etc, quando os dois tiverem a humildade de reconhecer que os dois precisam passar por cima do seu próprio ego e que Cristo deve estar antes de si mesmo. E isso já é muito mais de meio caminho andado para um casal prosperar na sua relação conjugal, seja um casal recém-casado, seja o que está na média e seja o que já está indo para o final, né? Então, partindo disso, vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vou ler assim meio correndinho, tá? Semelhantemente, vós, esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavra, olha o desafio, ser ganhos pelo comportamento das suas esposas. E nós lembramos que também pode ser aplicado para nós homens, se for o caso. Enquanto considero o vosso comportamento casto e reverente. Lembre-se que aqui nós estamos usando para apontar para uma figura da igreja como a esposa de Cristo. O adorno delas, ou seja, o adorno da igreja, não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso de vestuário. Hoje nós não vamos focar nisso aqui. Mas que seja o homem interior no coração. Quando fala a palavra aqui, homem interior, irmãos, isso aqui não está falando do gênero masculino, tá? Homem interior está falando de Cristo sendo formado em todos nós, homens e mulheres. Então, que seja o homem interior no coração, Cristo, o qual não se corrompe. E ainda o ornamento, o embelezamento, o acabamento, aquilo que vai dar o tchan, aquilo que vai dar o brilho nos olhos, seja o quê? Um espírito manso e quieto. Outro desafio. Ser manso já é um grande desafio, principalmente para alguns de nós. Mas além de ser manso, ainda é quieto em relação à esposa. Agora trazendo para o ambiente cristão, em relação à igreja, quanto esposa de Cristo. Uma igreja mansa e tranquila. Não é uma igreja passivamente doente, mas é uma igreja tranquila. Sabe aquela imagem de alguns de nós aqui quando éramos namorados, e alguns talvez ainda preserve essa figura, né, a tendência a ir se perdendo, não sei que estágio vocês estão, tomara que estejam vivendo todos igual quando começaram a namorar, não sei, vocês avaliem em casa, né? Mas sabe aquele momento que o casal está junto, bem relax, né, sentado numa praça, debaixo de uma figueira, ou na beira de uma praia, ou de uma lagoa, ou os dois sentados dentro do carro, e aquele homem bem tranquilo, né? Não tem nada a ver com conta, não tem nada a ver com filho, com sogra, com genro, só os dois, né? E pinta um clima, né? E quando eu falo clima, que estou falando de um ambiente romântico, um ambiente de amor, de amizade recíproca. Quase todos que são casados sabem o que é isso, né? E quem é solteiro pode experimentar isso também, no contexto como solteiro, né? Às vezes com um amigo, com uma amiga, no bom sentido, né? Mas aqui especificamente eu quero me referir quando ela, no caso aqui a mulher, ela vai se achegando ao seu noivo, se fosse o caso, ou esposo, né? E ela vai relaxando, e ela deita no peito dele, ou no ombro, o famoso ombro amigo, né? E os dois vão ficando ali, e às vezes passa 30 minutos, passa 40, às vezes conversa pouco, mas os dois sabem que os dois são um. Esse momento, essa figura, essa imagem, esse quadro, é muito bonito, não é verdade? É muito legal. Podemos citar um exemplo de uma criança, que é essa menina aqui também, ela foi relaxando, e dormiu no colo da mãe, né? É uma cena muito bonita da maternidade, né? Então, tente trazer essa figura para o contexto de nós e Cristo, sabe? A gente está se tornando tão íntimo dele, tão próximo, que a gente vai relaxando, a gente vai se desarmando, e a gente vai aprendendo a confiar no Senhor, como foi tão falado pelo Espírito aqui hoje, nas canções, nas orações, independente do temporal que está lá fora, do que está acontecendo no mundo, inclusive no nosso às vezes, você está relax, no bom sentido. Você está confiando, você descansa, você está bebendo dessa fonte da vida eterna,
como foi aqui durante o louvor hoje, para mim, não sei, estava algo tão, sempre é, né, mas hoje estava muito especial, sabe, a sensação que eu estava hoje, assim, como se o Senhor tivesse nos trazendo assim para um lugar, uma recâmara, um lugar muito íntimo, que o mundo lá fora não pode entrar, mesmo que quisesse. E é como se o Senhor estivesse nessa primeira reunião nos chamando para muito perto dele. Foi meu sentimento hoje durante a reunião, assim, né? E tipo, descansa aqui, sabe, né? Sai um pouco dessa barulho do mundo aí fora, do qual nós não podemos evitar tudo, e descansa, né? Me desfruta, me curta, né? Me experimenta. E aí o que ele continua dizendo? Espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Alguém tem uma outra tradução aí desse versículo ou não? Grande valor, ou valor. Então não se trata de pouca coisa. Porque desta maneira, antigamente, não eram quaisquer mulheres, mas as santas mulheres, santas, a palavra santo você sabe que quer dizer separado, né? Então, santas mulheres, também que confiavam em Deus, adornavam-se, estando sujeitas aos seus próprios maridos. Então eram esposas que se deixavam liderar, vamos dizer assim, se deixavam conduzir, se deixavam ser guiadas pelo seu marido. Lembrando que isso não anula, irmãos, a identidade, a personalidade, a liderança auxiliadora da esposa, né? Que há muitas distorções em relação a essas questões. Assim como Sara obedecia a Abraão, ou seja, assim como nós como igreja devemos obedecer ao Senhor, chamando-lhe Senhor, nesse caso de fato devemos não só chamar, mas viver, da qual vós sois filhas, no caso nós, filhos de Deus, contanto que façam bem e não tenham medo de nenhum espanto. Olha só, né? A palavra diz que a mulher ela é mais frágil, num certo sentido. A Ana Júlia, por exemplo, eu ia falar que mas não vou porque está sendo gravado, eu acho que ela não vai gostar, não é nada que comprometa ela, mas como eu já conheço a minha filha, não vou falar. Mas tem coisas que mulheres não gostam de jeito nenhum, né? Tem coisas que mulheres se vê, dá um pulo e sai correndo. Mas isso mostra essa fragilidade. Tudo bem que hoje em dia tem homens que saem correndo, até se vê um sapo também, né? Mas tudo bem. Então assim, até essa questão de um espírito calmo, de um espírito emocionalmente estável, de se conter, de não falar aos gritos, de não sair em desespero por qualquer coisa, são virtudes dessa esposa aqui, e que deveriam ser virtudes nossa, quanto igreja, quanto esposa do Senhor. Aí vem a parte do homem, que é o que Cristo faz em relação a nós, e nós maridos devemos fazer em relação às nossas esposas. Igualmente vós maridos, coabitai com elas, de acordo com o conhecimento. Isso aqui tem uma chave muito forte, que fala de Cristo coabitando conosco. Olha só, dando honra à mulher como vaso mais frágil, mostrando o aspecto frágil da igreja na sua humanidade, e das nossas esposas também na sua humanidade. Mas dando honra a essa mulher como ao vaso mais frágil, como sendo coerdeiras da graça da vida. Ou seja, a minha esposa, antes de ser minha esposa, é minha irmã em Cristo. E só isso já deveria pesar muito. E o seu marido é seu irmão em Cristo, irmão de sangue da família de Deus. E juntos esse casal são co-herdeiros. Gente, isso aqui é muito tremendo. Da graça da vida. Nossa, para escrever um livro. Para que olha a chave, irmãos, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou seja, há muitas orações na fila, esperando ser respondida, depois que haver conserto, perdão, ajuste, alinhamento. O Senhor quer responder, mas a palavra diz que Ele não ouve pecadores. Não é que Ele não quer ouvir, é que Ele não ouve, porque o pecado, como diz o profeta Isaías, é a única coisa que pode de fato nos impedir. Então tem muitas coisas às vezes travadas na vida da igreja, nas famílias, nos relacionamentos, nos casamentos, exatamente porque a oração está sendo interrompida, né? Então não é só orar, orar é uma chave, sem dúvida, mas orar só por orar não é suficiente muitas vezes.
Finalmente, sede todos de uma só mente. E aí ele continua descrevendo outras virtudes de Cristo. Agora vamos partir para... Ai, não acredito que eu esqueci, gente. Eu separei aqui. Ah, não, está aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Queria pedir para os irmãos lerem intercaladamente, os irmãos e as irmãs, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 24. Até o 29, irmãos. Quem puder mais colaborar, participar. E aconteceu que, incluindo Jesus nesse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 29. Desculpe, 27. Não. Pois ele os ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Eu comecei falando sobre casa e construção de casa, né? Fomos lá para 1 Pedro, para lembrar o pano de fundo, e agora vamos adentrar um pouquinho sobre eu diria assim, algumas reflexões sobre a construção da casa de Deus. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos dar uma andadinha na palavra um pouquinho hoje, tá, irmãos? Se alguém quiser abrir aí, 1 Crônicas, capítulo 17, não sei se alguém já lembrou o que descreve lá. É bem interessante, porque ele vai falar a respeito de Davi, que era o rei, segundo o coração de Deus, que pretendia construir uma casa para Deus. Vou acelerar um pouquinho, tá, irmãos? 1 Crônicas, capítulo 17, diz assim: Ora, sucedeu, enquanto estava sentado na sua casa, que Davi disse a Natã, profeta: Eis que eu habito em uma casa de cedros, mas a arca do pacto do Senhor permanece debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Faz tudo o que está no teu coração, porque Deus está contigo. E sucedeu naquela mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã dizendo: Vai e diz a Davi, o meu servo, assim diz o Senhor: Tu não edificarás para mim uma casa na qual eu habite, porque até este dia não tenho habitado em uma casa desde o dia que fiz subir Israel, mas tenho ido de tenda em tenda e de um tabernáculo a outro. Onde quer que eu tenha caminhado com todo Israel, falei alguma palavra a qualquer dos juízes de Israel, aos quais ordenei que alimentasse o meu povo, dizendo: Por que não edificastes para mim uma casa de cedros? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tirei do aprisco, do pastoreio das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo Israel, e tenho estado contigo onde quer que tenhas andado, e tenho cortado todos os teus inimigos de diante de ti, e tenho feito para ti um nome semelhante ao nome dos grandes homens que estão na terra. Também ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e haverei de plantá-los, e eles habitarão no seu lugar, e não mais serão removidos. Tampouco os filhos da iniquidade voltarão a se aproveitar deles como no princípio. Vamos pular aqui um pouquinho. Versículo 12. Ele edificará uma casa para mim, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Vamos encerrar aqui, porque é o suficiente, irmãos. Nós estamos refletindo sobre a construção da casa de Deus. Primeira questão que eu queria levantar, irmãos, partindo desse exemplo prático da vida de Davi, que nós, em nós mesmos, não estamos aptos a construir a casa de Deus. Amém? Nós estamos falando aqui de algo espiritual, que o homem carnal por si mesmo, não só ele não está apto a entender, e muito menos a trabalhar esse entendimento. O exemplo de Davi é bem interessante,
independente aqui do grau dos pecados graves que ele cometeu, como todos sabem, mas ele tinha um coração que de fato se arrependia com sinceridade, ou seja, não era só remorso, como já ouvimos aqui o Alessandro falar algumas vezes, mas era de fato um arrependimento genuíno, o que é um fruto do Espírito, e que aponta também para a necessidade do nosso arrependimento, não só para adentrarmos a salvação, mas progredirmos na vida cristã. E Davi, mesmo tendo se tornado um homem segundo o coração de Deus, por ter sido um homem que por várias vezes e ocasiões derramou muito sangue, ou seja, era um homem de guerra, do ponto de vista de Deus, isso se tornou um impedimento para ele construir uma casa para Deus. Então o Senhor ordenou que ele deixasse tudo encaminhado, mas que quem iria de fato construir essa casa seria Salomão, que é uma figura de Cristo, que é muito linda essas figuras da palavra. Então a primeira coisa que queríamos enfatizar, irmãos, nós por nós mesmos não estamos aptos a construir a casa de Deus. O que é a casa de Deus, irmãos? Muitos de nós, talvez mais os pentecostais, não sei se os demais também, lá de trás, né? Ouvimos muito falar, e era muito cantado, a música popular brasileira da época, falando de 20, 30 anos atrás, né? Que nós iríamos, como de fato vamos, morar e andar em ruas de ouro. E que o Senhor, como diz lá em João 14, foi preparar uma casa para nós. Então, na nossa mente um tanto não amadurecida ainda, né? Não sei se na mente de alguém ainda tem essa projeção de imagem, você imagina que vai morar um dia no céu, com ruas literalmente de ouro, e com casas, as mais lindas, né? Inclusive se dizia que vai ter irmãos que vão morar em mansões, porque tiveram uma vida tão exemplar, né? Tão adequada, tão alinhada à palavra, que a recompensa vai ser essa casa muito grande, muito organizada, aí você imagina o que você quiser, né? E aquele irmãozinho que era mais relaxado, né? Mas ainda salvo, displicente, que não foi aprovado em tudo, e nós vamos entrar nesses textos depois. Não, isso aí vai morar, mas vai ficar num lugarzinho bem mais feio, bem menorzinho, bem apertado, né? O vizinho dele vai ser o outro que era muito parecido com ele, não é aquele irmão que era mais manso, tranquilo. A gente ouviu umas coisas assim, né? Hoje eu entendo com muita clareza, né, que essa casa que o Senhor foi preparar, se trata de quem, irmãos? O que é essa casa ou quem é essa casa? Nós somos essa casa que o Senhor foi preparar. Se literalmente vai ter lá uma outra casa, amém. Não vou entrar no mérito, porque não vai nos edificar entrar nessa discussão. Se vai literalmente, nós estamos falando de coisas espirituais. E eu sei que esse assunto abre espaço para muitas outras coisas, né? Como será na eternidade, o reino milenar, mas não é o nosso assunto. O nosso assunto aqui é agora e presente. Reflexões sobre a construção da casa de Deus. Davi tinha impedimento suficiente para que ele não fosse apto por si mesmo a construir a casa de Deus. Ponto. Isso tem que ficar claro. Nós, por nós mesmos, não estamos aptos, usando as nossas próprias ferramentas, psicologia, mente humana, humanismo, ideias, sugestões que nós temos de sobra. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado, minha mãe falou assim, meu pai, um ancião fulano de tal. Todas essas argumentações naturais, humanas e carnais, elas não têm valor nenhum na construção ou na edificação da casa de Deus. Tudo que é natural, tudo que é carnal, tudo que é humano, nos aspectos desse ambiente espiritual, não tem valor algum. É por isso que nós vemos hoje no meio cristão, grande parte dele, uma invasão de autoajuda. Nós não estamos aqui falando contra você ir no psicólogo, se for necessário, um psiquiatra, uma situação desse tipo, mas essa autoajuda natural, humanamente falando, ela até pode nos ajudar em muitos aspectos da vida natural, sem dúvida.
Mas nas questões essencialmente espirituais, as coisas básicas e fundamentais, isso precisa ficar muito claro, irmãos. Eu não consigo, por mim próprio, me tornar um excelente adorador. Eu posso me tornar um excelente músico. Eu posso até cantar bonito aqui na frente. Eu posso até impactar as pessoas com a minha voz, se fosse o caso que não é. Mas isso é tudo natural. Entende? Isso, diante do Senhor, não tem valor nenhum. Porque são só coisas naturais. Não estou desprezando uma boa voz, irmãos, um bom ritmo, uma boa música, não é isso. Mas que eu estou dizendo que as coisas espirituais só se constroem a partir de uma natureza espiritual. Isso aqui é um exemplo bem prático. Uma irmã ou um irmão ou um casal que não canta tão afinado, que não entende muito de ritmo, que não tem uma vertente musical, digamos assim. Mas o coração dele está fervoroso no Senhor. A mente dele está cheia da palavra. O espírito dele está transbordando das coisas de Cristo. Ele está lá carpindo o quintal, ou lavando uma louça, ou os dois conversando, e de repente vem uma música comum que ele já sabe a letra, ou uma música naquele momento inspirada pelo Espírito, e mesmo não tendo todo o preparo musicalmente falando, ele vai adorar, no caso aqui com uma música, ou com um cântico, ao Senhor, que se tiver alguém ali perto, vai ser imediatamente impactado pela graça, pela presença e pela unção de Deus na vida dele. E você vai estar depois no outro ambiente, que pode ser até um culto, que nem é o nosso caso, mas poderia ser, onde você tem uma banda com 4 vocalistas, mais 5 instrumentistas, a aparelhagem a mais sofisticada possível, a acústica perfeita, a letra perfeita e a música vazia. Porque aqueles músicos estão totalmente vazios do Senhor. Você entende? Conseguiu fazer a diferença? Aquele sem nenhuma ferramenta humana está elaborando um cântico ao Senhor, e ele está se comunicando com o Senhor, e o Senhor se comunicando com ele na maior liberdade e alegria. E os outros ficaram o dia inteiro antes preparando um palco, um equipamento. Eu não estou desprezando aqui um bom equipamento que ajuda, entende? Sabe tudo tecnicamente de música, mas não tem nada de espírito. Vai produzir muito barulho, vai ter um ritmo legal, a letra pode estar até correta, mas quando terminar a música, as pessoas vão, pelo menos as pessoas realmente que estão antenadas com o Senhor, elas vão detectar, faltou alguma coisa. Entende? Então, assim, não construa a sua fé com as coisas naturais. Não é a famosa fé do positivismo aí fora, né? A fé na fé. É a fé em Cristo. Então, primeira coisa, irmãos, a respeito dessa construção da casa de Deus que somos nós, não tente crescer na sua própria força. É isso. Não tente se edificar a si mesmo, ou ao outro, ou ao marido, ou à esposa, ou aos seus filhos, com ferramentas humanamente falando apenas naturais. Não vai funcionar. Pode funcionar para dar uma boa educação, para pôr limites, para dar orientação, tem várias coisas que valem. Mas nas coisas espirituais, elas não vão produzir efeito nenhum. Porque as coisas carnais não têm como produzir coisas espirituais. Segundo ponto, vamos ler Êxodo, capítulo 25, 40. Lembrando que nós lemos primeiramente sobre a casa na rocha. Casa que foi construída na rocha, ou seja, a casa que foi bem construída, bem elaborada, e a casa que foi construída na areia. Veja que as duas foram construídas. As duas foram edificadas. As duas teve matéria-prima. As duas teve início, começo e fim. Mas o que aconteceu no decorrer da história? Quando veio o teste, uma caiu, desabou. Por quê? Porque foi uma casa mal construída, no lugar errado, talvez com material errado, provavelmente, e etc. Agora nós vamos ver um segundo princípio. Êxodo capítulo 25, versículo 40. Se alguém quiser ler para nós, deixa eu só conferir aqui, Êxodo capítulo 25, eu estou em Gênesis. Êxodo capítulo 25, versículo 40. Obrigado.
Aqui se trata de uma outra casa, ou uma outra construção, ou edifício, como você quiser chamar. No caso aqui, uma tenda, para ser bem objetivo. Que era o tabernáculo de Moisés, que vale a pena você entrar na internet, filtrar, obviamente, selecionar e depois estudar as figuras do tabernáculo. Não é? É lindíssimo as figuras do tabernáculo, do átrio, do lugar santo e dos santos santos. Ali fala de corpo, alma e espírito, fala dos 3 aspectos da vida espiritual, aponta tudo para Cristo. É lindíssimo. Se você nunca estudou tabernáculo, comece a estudar porque vale a pena, você vai ser muito edificado. Esse tabernáculo aqui, de certa forma, ele é uma figura da igreja. Por isso que é um estudo muito tremendo, profeticamente e teologicamente falando também. Porém, como hoje eu falei que eu não ia me alongar, sendo bem objetivo no segundo princípio, Deus ordenou que Moisés edificasse uma casa, ou que Moisés construísse um tabernáculo, que é uma figura da igreja. Da onde é que Moisés iria obter o modelo? Podem responder, irmãos. Nós acabamos de ler. Foi mostrado no monte. Por quem? Pelo próprio Senhor. Irmãos, vocês acham que os arquitetos, os projetistas, os designers, os engenheiros, todo o pessoal do ramo imobiliário, construção civil, vocês acham que a mente inteligentíssima, da onde eles têm todas essas ideias, vem da onde? Será que é do acaso? Vocês acham que Deus é um construtor assim, medíocre, que não sabe desenhar as coisas? Deus desenhou o universo que nós conhecemos, imagino que nós não conhecemos. E esse Deus estabeleceu um modelo para Moisés. E se vocês forem estudar, irmãos, no Pentateuco, particularmente entre Êxodo a Deuteronômio, é impressionante como o Senhor foi minucioso e detalhista e tecnicamente corretíssimo, obviamente, nos mínimos detalhes. O cheiro, as cores, os tecidos, as medidas, os tamanhos, as matérias-primas, os utensílios, e tudo aquilo ali tem uma figura perfeita de alguma coisa da graça. É tremendo esse estudo. E Moisés não podia inventar moda. Moisés não podia crescer. E olha que Moisés era entendido da ciência dos egípcios, que não era pouca coisa na época. A cultura egípcia da época ela era extremamente avançada em relação ao mundo da época. Ele poderia, se ele quisesse, acrescentar muitas sugestões, porque ele tinha como herança todo o conhecimento da arte do Egito. Olha as pirâmides. Mas ele não deu nem um palpite. Ele entendeu que ele devia seguir o modelo. Então precisa ficar muito claro que na construção da casa de Deus, o próprio Senhor já estabeleceu um modelo. Nós não precisamos dar palpite, nós não precisamos inventar moda, inventar a roda, como se diz, né? Já tem um modelo pronto, perfeito. O que nós temos é aquilo que acho que foi a irmã Vera que orou aqui. Seguir a risca em obediência e obedecer. Se, como Moisés seguiu a risca nos mínimos detalhes, e é interessante que a parte, vamos dizer assim, técnica e artista da construção do tabernáculo, que envolvia, imagina, irmãos, naquela época, mexer com ouro, com prata, com ferro, com cobre, com tecidos de vários tipos e qualidades diferentes, inclusive qualidade muito elevada, coisas delicadas, inclusive. Eles não tinham nada da ciência de hoje, da tecnologia de hoje, da ferramentaria de hoje. Não vou ler aqui para nós ganhar tempo, mas eu sei que a palavra diz que o Senhor fez, depois que Moisés começou a construir aquele tabernáculo, ele encheu pessoas do Espírito Santo. Olha só, no Velho Testamento, no tempo da lei ainda, pessoas foram cheias do Espírito para trabalhar com arte. Isso é uma figura do que, irmãos? Da nossa vida cheia do Espírito para cooperarmos na edificação da casa de Deus. Então, assim, por dedução, por que muitas coisas se atrasam, são travadas, se dispersam,
se perdem, porque tem muitas coisas na construção da casa de Deus que não estão sendo conduzidas e nem processadas e nem construídas com as ferramentas adequadas. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós não podemos construir por nós mesmos, isso tem que ficar bem gravado. Em segundo lugar, já existe um modelo pronto. O que nós temos que fazer? Seguir o modelo. Não é um ancião que é modelo. Podemos conhecer alguns anciãos, alguns irmãos e irmãs que estão tão parecidos como Jesus, que a gente pode até imitá-los, como Paulo disse, sede meus imitadores. Mas por que Paulo falou sede meus imitadores? Sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Paulo não estava reivindicando que ele era o modelo. Paulo estava deixando claro que Cristo era o modelo. E que se é para nós seguirmos o exemplo de Paulo, é naquilo que Paulo seguiu o exemplo de Cristo. Agora tem um detalhe, irmãos. O que tem que se fazer, já estou indo para o final, tá bom? O que tem que se fazer, além de tempo, dinheiro e outras coisas, mas essencialmente falando, o que se deveria fazer pelo menos, né? Antes de construir uma casa. Pode falar aí. Fazer o alicerce. Mas antes do alicerce, projeto. O que mais? Fundamento. O que mais? A Isa deve saber alguma coisa, porque o pai é engenheiro. Projeto. Desenho. Uma visualização. Uma antecipação. Vamos abrir a palavra lá em Lucas 14, 28. E aqui tem um grande problema, meus amados, que a maioria de nós, penso eu, não fomos informados disso no início da nossa fé. Talvez alguns aqui tiveram esse privilégio. Aí para você, a responsabilidade vai ser maior. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 e 30. Quem poderia ler para nós? Lucas 14, 28. Quem lê bem alto, por favor. Lucas 14, 28. Pode ler o 30, por favor. Olha só, irmãos. Quantas casas, né? Hoje a gente quase não vê mais. Pelo menos eu não tenho visto mais. Mas antigamente a gente passava em muitos bairros e via casas inacabadas. Não sei se existe, porque eu não prestei mais atenção nisso. Mas é muito comum. Casas inacabadas. Você imagina uma lista de motivos. A maioria de nós, quando viemos para Cristo, ou porque onde estávamos ainda não tinha essa clareza, ou tinha as pessoas que ministravam eram irresponsáveis, ou fomos ministrados e não prestamos atenção, não sei, aí cada um tem que retornar que quando você se converteu, a maioria de nós não fomos informados que nós tínhamos que calcular o preço. Não estou falando da salvação, o preço é alto, mas Jesus já pagou. Estou falando do preço de seguir a Cristo. E o que ele diz aqui? Faz o cálculo antes. Claro que se nós fosse fazer o cálculo antes, com a mente natural, o que nós iríamos dizer? Não, impossível. Eu até alguns anos atrás, eu ainda achava que era possível um cristão realmente ser cristão com esforço. Claro, com a graça de Deus, mas com esforço. E já faz alguns anos que eu estou bem convencido que realmente tem que ter muito discernimento no que está sendo falado aqui, irmãos. Então não precisa fazer nada, você precisa fazer muito. Mas esse muito tem que ser movido pelo Senhor em ti. Mas como que o Senhor vai mover em ti? Na medida que você, como foi orado aqui, se rende a Ele. Porque Ele não vai forçar. Entendeu? Então é por isso que nós encontramos muitos cristãos
com 10, 12, 15, 20, 30 anos de vida cristã, mas com estatura nanica ainda, desculpe a expressão, com comportamentos carnais, não tem outra palavra, ou infantis, se quiser aliviar, mas a palavra é essa, e serve para mim também, tá? Não estou apontando dedo para ninguém aqui. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos que responder. Eu não estou falando de conhecimento teológico, eu não estou falando de você ter todas as virtudes, de você saber sobre todos os dons, sabe, de você ser perfeito, aquele cristão. Não estou falando disso, irmãos. Nós já temos um Cristo perfeito para imitar, não precisamos crentes perfeitos para imitar. O que eu estou dizendo é que nós temos que prestar atenção que tem um custo, e aí é onde entra um pouco a minha experiência na minha casa do Rio Jordão. Eu tive experiências muito boas, mas realmente algumas, bastante dor de cabeça, nada que comprometeu essencialmente a casa, graças a Deus, né? Mas em muitas coisinhas práticas, inclusive coisas que deveriam estar adequadas à dona da casa, no caso, né? E coisas que ela tinha razão, não no meu caso que eu fiz intencionalmente, obviamente, mas não vou explicar aqui porque não dá tempo. Mas pequenos detalhes fazem muita diferença. A posição de uma janela, o tamanho de um vidro, uma porta de correr ou de abrir, a altura do telhado, o ambiente, a climatização e por aí afora vai. Existe um preço. O que nós temos que fazer, irmão? Em que estágio que nós estamos da vida cristã hoje? Eu tenho 10 anos, eu tenho 8 anos, eu tenho 20, eu tenho 30. Todos nós deveríamos, de tempo em tempo, se aquietar diante do Senhor e refazer as contas. Não na carne, você sai correndo, no Espírito. Você pega a palavra, que é um prumo, ou um esquadro, ou um espelho, e você começa a avaliar, não do ponto de vista de legalismo, ou introspecção, ou uma autoajuda, um auto-coach, eu vou ver se eu estou sendo um bom crente. Isso não funciona, irmãos. Mas com o coração quebrantado, à luz da palavra, de tempo em tempo, eu preciso me reavaliar e dizer, Senhor, me ajuda, porque eu já sei que por mim mesmo, eu não posso me auto-edificar. A gente só se frustra e se quebra. Normalmente a maioria dos cristãos vão ter que passar por esse vale para aprender a depender do Senhor e não de si mesmo. Segundo, já existe um modelo pronto, perfeito. Não precisa dar palpite, não precisa dar sugestões. O modelo está vivo, o modelo nasceu entre nós. O modelo habita dentro de nós. Ele tem todos os parâmetros, todos os desenhos, todos os designers, todas as medidas, tudo perfeito. Deus em carne, o verbo encarnado. E o modelo está dentro de nós. Mas quando nós viemos para Cristo, começou a grande guerra entre o meu ego e Cristo. E isso vai acontecer a vida inteira, normal. A questão é como eu estou lidando com o meu ego, ou com o meu eu, ou com a minha alma, ou com a vida almática, como você quiser entender. Então, já que estamos começando o ano, talvez ainda dá tempo, né, de refazer as contas. E para nós resumir, encerrar esse ponto, irmãos, uma palavrinha, né, qual é o preço? O preço está escrito no versículo 27. Aliás, 26, para ficar bem completinho. Se algum homem vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, aborrecer aqui entre aspas, tá? Sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Está aqui o preço da construção da casa. E quem não carregar a sua cruz, e a cruz não é a sogra, não é o genro, não é a esposa, não é o marido e não é a esposa, e não é o vizinho e não é o patrão. Quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, nem pode ser meu discípulo. E aí depois ele acrescenta o texto que a Damares leu. Tem que calcular o custo. Então, uma sugestão, um conselho de um irmão já bem calejado e sofrido. Seja rápido em dizer assim, Senhor, eu estou disposto a pagar o preço necessário. Quanto mais rápido você entender isso e dizer assim, ó, Senhor, eu me rendo, e se abaixar, mais rápido você vai vencer a você mesmo, que é o seu primeiro inimigo, depois os outros inimigos,
que é os que estão mais perto de você. Onde é que Satanás mais tem trabalhado? Sempre trabalhou, mas nos últimos anos cada vez mais, irmãos. Relacionamentos. Começa onde? Casa. Não tem para onde fugir. E em casa. Marido, esposa, pais e filhos, filhos e pais. Já na listinha em seguida, quem que vem? Os parentes, famosos. Né? Quantas famílias, né, dispersas, conseguem se reunir com uns, mas não conseguem se reunir com outros. Que não se falam mais, que não se veem mais. Né? Alguns casos que a gente conhece, vai para a justiça, intriga familiar, problema de herança, problema... Enfim, e aí nesse pacote inclui divórcio, separação, adultério, e vai embora, filho para um lado, pai para outro, porque estão saindo do modelo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, irmãos, vamos tentar encerrar com esse aqui, e o restante fica para outro dia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5, se alguém pudesse ler para nós. Queria que a gente lesse bastante calma, porque nós já estamos encerrando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5 em diante. Vamos ler alguns versículos. Quem poderia iniciar para nós, por favor? Irmãos, eu acho que seria interessante começar até do 1. Do 1, por gentileza. Eu vou ler o primeiro, tá? E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, olha o que eu falei no início, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Versículo 2, quem poderia continuar? Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos apressar um pouquinho, irmãos. 6. 7. 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. 9. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sabe o mestre de obras, olha a linguagem, irmãos. Eu pus a fundação e outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Esse aqui seria o quarto ponto. Primeiro, eu não posso edificar por mim mesmo. Segundo, já existe um modelo pronto. Terceiro, precisamos calcular o investimento, ou o preço, ou o processo. E agora, quarto, cada um deve estar atento como está edificando, porque nós já estamos edificando. Ah, mas eu não queria me envolver. Você já está envolvido. Ah, mas dá para esperar um tempo? Não, desde que você nasceu de novo, já começou essa edificação. Claro que nós não temos ciência do tamanho, da beleza, da glória, da grandeza, das virtudes, da maravilha que é fazer parte dessa casa. Mas por detrás das cortinas tem uma cruz, e é essa parte que nos pega. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E olha como a coisa vai ficando bonita, irmãos, mas também vai ficando séria. Agora, se algum homem sobre esse fundamento edificar de ouro, isso aqui são figuras, tá? Prata, pedras preciosas, parte bonita, parte aprovada, parte madura, parte que dá frutos, parte que edifica, parte que acrescenta, parte que soma, parte que é bênção. Agora vem a parte negativa, para nós nos avaliarmos. Construir essa casa com madeira, que com o passar do tempo vai ter vários problemas.
feno, vai baixando o nível, né? Restolho ou palha. A obra de cada homem ou mulher se manifestará. Com o passar do tempo, o tipo de material com o qual nós estamos cooperando na edificação da casa de Deus vai vir à tona. Lembrando da tua piscina, né? A luta da piscina, né? Agora é a benção da piscina, mas foi a luta da piscina. E olha só, irmãos, imagine que tem cristãos construindo a sua vida com Deus, com madeira, feno e restolho. Que situação complicada. Que fruto vai ter quando chegar diante do Senhor? Olha como a coisa avança. A obra de cada homem ou mulher se manifestará, pois o dia o declarará. Porque esta obra que foi edificada, esta casa, essa matéria-prima, esse processo, será revelada pelo fogo. E o fogo provará o tipo da obra de cada homem, ou tipo da obra de cada mulher, com o qual nós estamos edificando a casa de Deus. A irmã Vera orou hoje algo que eu nunca mais vou esquecer. Ela orou, acho que foi ela que ela orou, disse assim: Senhor, nos ensina a levar as tuas coisas mais a sério. Isso não pode virar um peso para nós, irmãos, mas isso tem que ser uma verdade para nós. Amém? Irmãos, né, eu estava dando exemplo aqui da minha casinha lá no Rio Jordão, né? Vocês, quem já construiu, deve ter suas experiências também, ou apartamento, se fosse o caso, né? Detalhezinhos, né? Retrabalhos, tem que fazer tudo de novo, gastar de novo, comprar de novo, fazer orçamento de novo. Às vezes dá certo na primeira, às vezes não dá. Porque ou foi mal feito, ou mal projetado, ou não teve um bom acompanhamento, né? Gera estresse, às vezes só para ela, às vezes só para ele, às vezes para os dois, às vezes para todos, né? Envolve terceiros. Vou dar só um exemplo bem prático para terminar, porque o relógio não perdoa, né? Eu me lembro que lá no Rio Jordão, quando foi feito o projeto da armação, o projeto básico, né? Foi rascunhado ali, que é uma coisa bem simples. Tudo ok, o pedreiro, nessa parte realmente ele era bom, ficou tudo certinho, ele desenhou, mediu, eu trouxe exatamente o modelo, que ela não é só duas águas, para o construtor, que no caso aqui seria o dono da madeireira, que era amigo nosso, é até hoje. Está aqui as medidas, está aqui o modelo, cara experiente, tranquilo. Algumas semanas depois, já negociado, parcelado, chega o caminhão, desembarca tudo. Coloca as, como é que chama? Armação, obrigado. Do lado, o terreno do lado, o pedreiro vem com a trena, né? Mede, olha tudo, está errado. Aí começou um bate-boca. Amistoso, mas um bate-boca, profissionalmente falando, né? Entre ele e o cara que preparou tudo. Não porque, e ali foi. Final da história, estava errado. Por detalhes, mas estava errado. O que teve que ser feito? Nem recordo mais se foi trazido de volta, não sei se a Damares lembra, ou se foi ido lá alguém, acho que eles foram lá com maquinário para refazer. Dava para reaproveitar, não era coisa tão grave, mas teve que perder tempo e refazer o processo para depois poder levantar e estar tudo adequado. Olha o exemplo, irmãos, de Israel no deserto. Vou fechar a Bíblia, senão eu não paro. Você sabia, eu vou errar aqui agora, porque se alguém sabe essa informação, e você quiser me interromper e falar, ajudaria muito. Eu confesso que eu esqueci, eu não lembro. Mas quantos anos Israel passou no deserto? 40. Desses 40, quantos que eles andaram de acordo com o modelo que Deus estabeleceu? Por quanto tempo que eles andaram corretamente? Alguém lembra? Alguém já ouviu? O que está registrado na história de Israel na Bíblia se refere a quanto tempo desses 40 anos? Eu posso estar enganado por pouco se eu errar aqui, tá? Eu vou conferir outro dia e passo para os irmãos no WhatsApp. Não, 100 dias, geograficamente seria o lugar para eles percorrer, né? Daria para andar em 100 dias, se não faz memória é isso mesmo, mas não é bem desse ponto que eu estou colocando agora.
Sim, mas eu preciso ser mais objetivo, mas eu entendi a tua colaboração. Historicamente falando, segundo os estudiosos, desses 48 anos, apenas 2 anos, se eu não estou enganado, tá? Eu posso estar errando aqui por pouco, alguns meses, talvez um ano máximo, tá? Mas desses 40 anos, 37 ou 38, para Deus não contou. Porque eles estavam fazendo as coisas do jeito deles, murmurando, desobedecendo, reclamando, pensando nas coisas que ficaram para trás no Egito. Espiritualmente falando, foram 38 anos, ou 37, perdidos, que para a edificação não contou nada. Isso é uma figura daqueles períodos que nós passamos, que nós estamos vivendo na carne, e que para o Senhor não está contando nada. Nada. Qual é a tradução grega de nada? Nada. Então vejamos como esse assunto da construção da casa de Deus realmente deveria pesar na balança. Tudo que nós estamos fazendo por nós mesmos, fora do modelo, por mais esforço que esteja sendo empenhado, por mais aparência que tenha, para o Senhor não tem valor nenhum, porque é madeira, feno ou palha. Vamos terminar, irmãos. Qual é o nosso desafio? Construir com ouro, prata e pedras preciosas. Isso é uma outra revelação, mas você pode, se você já nunca estudou sobre isso, é muito interessante. O que são ouro, prata e pedras preciosas? Vai fazer toda a diferença para você, se você estudar isso depois com calma. Amém? Vamos ficar em pé, amados, vamos orar em nome de Jesus. O relógio não é fácil, que o assunto vai puxando outro assunto, mas amém, né, irmãos? Ficamos 3 semanas sem nos reunir, e para edificar tem que gastar tempo também, faz parte, né? Uma das experiências, né, que eu estou tendo nessa reavaliação da minha casa do Rio Jordão, como eu falei, pequenos detalhes, né? É você não respeitar os processos, né? Tem muitas coisas que nós queremos acelerar, e não dá, vai ter que esperar. Por exemplo, tem coisa para fazer lá, que enquanto estiver úmido, chovendo, não dá para fazer. Se eu inventar de pintar um negócio que eu quero pintar lá agora, vai dar problema. Então tem coisa que não dá para fazer. Tem outra coisa que já deveria ter sido feita, mas não foi feita. Você entende? Quantos transtornos isso vai gerando? Traga tudo isso que eu estou falando, irmãos, para a vida cristã agora prática. Vida com Deus, relacionamentos, vida pessoal, família, finanças, administração do tempo, serviço na casa de Deus. Lembre-se, o Senhor já fez um modelo. O modelo é Cristo. É só a gente se acomodar e se encaixar no modelo que é Cristo. Isso é uma obra do Espírito. Amém, queridos? Feche os teus olhos, vamos orar. Que o Senhor nos dê graça, né, irmãos, para ruminar essa palavra, para extrair princípios, para nos arrepender naquilo que precisamos nos arrepender. Cada vez mais eu estou convencido disso. Todo dia é um dia para eu me converter de novo, né? Não me converter agora para a salvação, mas me converter para a santificação, que é essa edificação da casa de Deus. Obrigado, Senhor. Como é bom poder ver os irmãos aqui reunidos novamente, Senhor. Oramos pelos que estão de férias, que estão a passeio ou em trabalho. Oramos por aqueles que possam estar fisicamente, Senhor, adoentados, ou emocionalmente, ou alguma situação de debilidade, Senhor, de qualquer tamanho e grau. Declaramos restauração e cura em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque tivemos aqui um momento tão maravilhoso hoje. Podemos desfrutar da Tua presença, Senhor, nos cânticos, nas orações, Senhor. Ó, Senhor, realmente não há nada que possamos fazer, Senhor, para pagar essa porta que Tu nos abriu, Senhor. Que privilégio, Senhor, fazemos parte da Tua igreja, Senhor. Mas agora, Senhor, Tu estás trabalhando a manutenção, Senhor. O que está sendo bem feito, o que está sendo mal feito. O que está em Cristo e o que não está em Cristo. O que está no modelo e o que está fora do modelo, Senhor. Independente se trata de um homem, ou de uma mulher, ou de um casal, ou de uma família, ou de um jovem, ou de uma criança, ou de um adolescente, Senhor. Ou do irmão mais novo na fé, ou o irmão mais velho na fé. Tu és o nosso modelo, Senhor.
E assim como Moisés lhe foi ordenado que fizesse exclusivamente, terminantemente, segundo aquele modelo, assim também é conosco, Senhor. Então nós não queremos ser como Davi, Senhor, que foi um homem reprovado para edificar uma casa para Ti, Senhor. Ao contrário, nós queremos fazer o cálculo desse discipulado a Cristo e em Cristo, para que possamos obter as ferramentas adequadas que o Teu Espírito já nos deu, Senhor, desde o cenáculo, para, na graça e na força do Espírito, segundo aquilo que a palavra revela, nós cooperarmos contigo para edificarmos essa casa, da qual Tu és o arquiteto. É tão lindo, Senhor, podemos olhar para a Tua palavra desse ponto de vista, e o Senhor trazer tanta revelação e detalhes da conduta da vida da igreja, Senhor. Terminando, Senhor, sobre 1 Pedro, nós queremos nos tornar essa esposa mansa e quieta, Senhor. Essa igreja totalmente sujeita a Ti, Senhor. Essa esposa que não Te rejeita, mas desfruta de Ti na sua recâmara, e que de fato é um jardim fechado, Senhor, e é uma noiva que está a se adornar, sabendo que o relógio está correndo, o ponteiro está batendo e o casamento está chegando, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor, para enxergarmos o tempo que estamos vivendo. E como disse Paulo aos irmãos de Corinto, o Senhor também fala a nós nesta noite, Senhor. Quem edifica, veja como edifica, Senhor. Senhor, nós não queremos edificar nada sobre nós mesmos. Nós não queremos edificar nada sobre as nossas opiniões, nossos achismos, as nossas conclusões, porque temos de sobra nossos achismos, Senhor. Nós queremos nos embasar e nos adequar plena e totalmente à Tua palavra, Senhor. E quando chegarmos no dia da prestação de contas, Senhor, sermos aprovados, como diz a Tua palavra, sermos fiéis, Senhor. A Tua fidelidade já nos foi comprovada de diversas formas, Senhor. E a nossa fidelidade a Ti não é comprovada na questão da quantidade, Senhor, mas na questão da qualidade. Não se trata se temos 2 ou 3 ou 5 talentos ou dons, Senhor. Se trata se somos fiéis naquilo que Tu nos deste, Senhor. Na porção que Tu já nos deste de Cristo, nós queremos ser Teu imitadores, Senhor. De tal forma que pudéssemos ou possamos dizer para alguém: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Trabalha assim, Senhor, na minha vida, dos meus irmãos, nos dê temor, nos dê um coração quebrantado, nos dê um coração humilde, para estarmos sempre aos Teus pés, Senhor, sabendo que é olhando para Ti, que nós vamos poder cooperar contigo nessa edificação abençoada, Senhor. Muito obrigado por esse tempo precioso, Paizinho, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.